Gente, aí vocês vão criar um banco de dados chamado comercial com esses campos aqui, ó, e com essas tabelas. Tabela grupos, ID de descrição. Tabela produtos, código de descrição, valor e ID grupo. Então, tabela grupos, né? O banco se chama comercial. Tabela grupos com ID de descrição, produtos com código de descrição, valor e ID do grupo. O valor qual que é O tipo? Só o ID aqui, o ID, o código e o ID grupo são inteiros, int. E o valor é float e o resto é n-var. Olha, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou reconstruir aqui, de forma bem rápida, um cadastro de produtos. Eu não vou fazer o cadastro de grupos. E aí o que eu vou fazer de diferente nesse cadastro de produtos? Eu vou usar um combo box para poder gravar qual é o produto, o grupo daquele produto. Ou seja, o sujeitinho vai escolher lá o grupo pelo nome e ele vai gravar o código. Tá? Então a gente vai, na realidade, fazer a ligação das duas tabelas na tela aqui. Se vocês quiserem, vocês podem observar aqui e depois repetir o mesmo projeto que vocês disponibilizam. Se quiserem acompanhar, também não tem problema. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou colocar text box, né, para o ID, para o nome do produto, para o valor, e eu vou colocar um combo box. Neste combo box é que vai aparecer aqui a listagem dos grupos que estão cadastrados, tá? Aqui é a descrição, aqui o valor e aqui o grupo. Aqui eu vou fazer o botão só de inclusão por enquanto. Aí olha só, eu vou entrar aqui no modo, na tabela mesmo, né, exibindo os dados da tabela, e vou cadastrar os grupos aqui, só para não ter, eu já tenho até cadastrado, só para não ter que cadastrar, criar uma tela para isso, né. Eu vou pegar aquela nossa classe de banco de dados, tem algum lugar aqui, quer ver? Para todos, né? Eu não lembro onde tem aquela classe nosso banco de dados.
Pessoal, ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu form load, eu dou 2 cliques nele aqui e eu vou fazer uma rotina para carregar os dados do combo, tá? Então eu vou criar aqui em cima um private void carrega dados. Aqui vai carregar os dados do meu combo box. E aí eu vou criar aqui no Solution Explorer, lá no Settings, aquela configuração nossa de Connection String, né? Ele é do tipo Connection String. Vou configurar ela aqui. Banco comercial. Pessoal, então lá, ó, já criei ele em cima, já coloquei ele em cima o user, só para a gente poder usar o SQL Connection, SQL Command e tudo mais, né? Então eu vou criar aqui o meu SQL Connection. Nem precisa, né? Porque até a minha classe de banco de dados lá, que lá já tem um abre banco, não tem? Deixa eu ver aqui se tem, que eu não lembro de cabeça. Vou aqui no meu CLS-VB, esse aqui eu puxei lá do outro, tá? Eu tenho aqui, ó, o abre banco que já vai me abrir o banco de dados. Então eu vou usar ele. Vou criar aqui um SQL Command, comando igual a new SQL Command. E aí lá no comando .connection, vou colocar cls-vd. O que não quer aparecer? CLS-vd, tá certo. Ah, porque ele está em outro. Eu pus BLS. Não é esse não. E eu vou chamar aqui o abre banco, vai abrir meu banco de dados, né? Comando.command type vai ser texto. E o texto que eu vou executar, o command text é select asterisco from grupos order by descrição, não é isso? Ok, olha só, o que eu tenho que fazer agora, vocês lembram que na consulta nossa nós usamos 2 componentes lá, um data adapter e um data table? Não sei se vocês lembram disso, mas a gente vai fazer de novo aqui. Então, a gente usou um data adapter. O data adapter é um adaptador de dados, né? Ou seja, ele consegue fazer a comunicação do banco de dados com outro componente, tipo uma tabela, um dataset, que é uma representação do banco no mundo real. Então, no nosso caso, vamos criar aqui, olha, esse aqui é data adapter, data adapter. Vou falar que o select command desse data adapter é o comando que eu acabei de declarar aqui em cima, né? Eu vou usar aqui um dataset. Dataset é uma representação do banco na memória como o data table. Só que o data table representa uma tabela só. O dataset consegue representar mais de um, tá? Então da.fill, ou seja, o meu data adapter vai preencher o meu dataset. Deixa eu dar uma parada aqui e dar uma geral com vocês. Então, olha, entendendo o que a gente precisa de fazer. Nós precisamos de fazer uma consulta lá no banco de dados e carregar todos os dados da tabela de grupos. Tá?
Só que eu não quero só carregar para a memória. Eu quero carregar isso para a memória e preencher um combo box. Aí eu tenho um problema, porque o data reader ele não pode usar para preencher um combo box. Ele consegue preencher com data table ou um dataset. Tá? E aí eu tenho a seguinte situação. Tanto o data table quanto o dataset não conseguem ser preenchidos direto no SQL Command. Ele precisa de um adaptador de dados que vai pegar esses dados do Command e jogar para ele. Então por isso que a gente usou SQL Data Adapter. Então eu vou pegar um SQL Command, vou configurar ele aqui, vou pegar um SQL Data Adapter que vai executar esse comando que eu quero, que é o select, e vai preencher o meu dataset aqui. Dataset é uma representação em memória do meu banco de dados. Ok? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Olha, eu vou pensar no seguinte. Pense que eu tenho um combo box. Deixa eu mostrar para vocês o que é um combo box aqui primeiro, né? Eu vou ter que corrigir aqui. Pessoal, então aqui, ó, o combo box é esse componente aqui, tá vendo? Que eu desço a lista e posso escolher as opções. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que esse combo box seja preenchido por todos os dados da minha tabela de grupos. Então se eu tiver 1, tiver 1000, tiver 5000, para mim tanto faz, ele vai preencher isso aqui automático. Bom, então eu tenho essa situação, né? Eu tenho a tabela de grupos, que já está preenchida, e tenho o meu combo box, que eu quero vincular os dois. O que eu vou fazer então? Eu tenho alguns componentes que eu vou usar nessa montagem aí. Primeiro componente, o SQL Command. Tá? Na verdade não é um componente, é uma classe, né? É o SQL Command. O que o SQL Command permite fazer isso? Vocês sabem? Hein? O que o SQL Command permite a gente fazer? Não lembram? Definir o comando que vai ser executado, quero. Exatamente, o comando que vai ser executado no banco de dados. E aí eu defini aqui que o comando que vai ser executado é o select asterisco from groups order by descrição, ou seja, vai selecionar todos os campos da tabela de grupos ordenado pela descrição. Tá? Eu tenho mais algumas configurações que eu tenho que fazer aqui além do comando, né? A outra configuração é o connection, que é para indicar qual banco de dados que ele vai executar. Tá? Então eu chamei aqui lá no meu CLSTD a rotina abre banco e já vai abrir meu banco de dados e devolver ele aberto aqui. Beleza. Configurei o meu select aqui, ou seja, o meu command. Já tem então configurado qual select que vai ser executado. O ideal para mim, o mais simples, seria o quê? Se eu pudesse pegar esse comando aqui, que é o meu SQL Command, e jogar direto no combo box, falar, ó, executa e guarda os dados no combo box. Só que ele não consegue fazer isso. Tá? O SQL Command ele não tem essa capacidade de pegar os dados, puxar para a memória, já transformar para o formato que o combo box aceita e preencher ele. Não consegue fazer isso. O combo box aceita qual formato então? Ou dataset ou data table. No nosso caso a gente vai usar um dataset. Dataset é um set de dados, um conjunto de dados, tá? Então pronto, já tenho mais um componente que eu vou usar, dataset. E aí o que acontece? Eu vou pegar o meu dataset com todos os dados dentro dele e jogar ele no meu combo box. Só que eu tenho outro probleminha aí. Meu SQL Command não consegue preencher o dataset direto. Ele precisa de uma ponte de comunicação. Essa ponte aí, vamos chamar assim, é o meu SQL Data Adapter. Então, eu configuro o meu SQL Command com o meu select, crio um SQL Data Adapter que vai fazer a conversa entre o Command e o dataset,
E através do meu SQL Data Adapter, que eu chamei de DA, eu vou preencher o meu dataset. Na hora que eu mando ele preencher o meu dataset, o que ele faz? Ele vem aqui, ó, qual que é o select command? É o comando. Qual que é o comando? É o select asterisco from groups. Ele vai lá, seleciona esse conjunto de dados e preenche o meu dataset. Tá? Então pronto, nesse momento eu já tenho o meu dataset preenchido. O meu combo box, deixa eu mudar o nome dele aqui. Vou colocar o nome dele de CBO Groups. O meu combo box, que é o CBO Groups, ele tem uma propriedade que chama data source. O que é o data source? De onde que vem os dados para poder preencher esse combo box. Tá? Então eu vou falar para ele, ó, os dados você vai pegar do meu DS, que é esse dataset aqui em cima. Eu falei que o quê? Que o DS, que é o dataset, ele pode ter mais de uma tabela. Correto? Então ele pode ter mais de uma tabela, tem que indicar qual tabela que eu quero trabalhar. Eu vou falar que é a tabela 0, ou seja, a primeira tabela dele. Tá? E aí, a minha tabela não tem dois campos? Não tem data e descrição? Então eu tenho que falar para ele qual campo que eu vou querer preencher lá na minha tela. Então eu vou colocar aqui, ó, cbogroups.displayMember igual ds, mentira, ds não é, como é que chama? id, né? Viu? Não mandei executar, né? Funciona. Chama caixa de dados, né? Vou mandar executar aqui no form load. E o que acontece? Eu já tenho aqui, ó, 1 e 2. Que são o quê? Os dois IDs que eu já tenho preenchido. Falar, grande coisa, eu vou preencher com ID 1 e 2, para que vai me resolver isso? Para nada, né? Porque o usuário vai preencher o ID 1, eu vou lá e gravo o ID 1, ótimo. O usuário se preenche com o ID 2, eu vou lá e gravo o ID 2. Só que eu não quero isso. Eu quero diferente, eu quero que o usuário escolha o nome e eu grave o ID. Pensando nisso, eles criaram uma outra propriedade, que é o CBO Grupos. Display value não. Value member. E aí o meu value member vai ser o ID, ou seja, quando eu escolher um grupo, ele vai pegar o campo ID, mas ele vai escolher a descrição. Aí lá, laticínios, material de limpeza, tá vendo? Já trouxe o meu combo preenchido com o meu cadastro. Vamos ver se é verdade? Eu vou fechar aqui, vou lá na minha tabela, vou preencher aqui, ó, com bebidas. Vou executar de novo. Já tem lá, ó, bebidas, laticínio e material de limpeza. Tá? Então, ou seja, quando eu clicar aqui agora, o que ele vai fazer? Eu tenho aqui, ó, display member, que é qual o campo que ele vai exibir. Então ele vai exibir a descrição. Mas o value member, quando ele escolher, vai ser o ID. Quer ver? Vamos ver se é verdade? Message box. Show. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar a inclusão direta aqui. Já vamos fazer o processo de inclusão. Ó. Vou chamar aqui clsdd. Ponto. Executa SQL. Tá? Já vou preencher aqui para a gente já saber o que vai ser. Vou declarar uma string aqui chamada SQL e vou preencher ela. SQL igual insert into produtos. O que mais? Aqui vem o nome dos campos, né? O ID entra. Não pode entrar, né? Ele é autonumeração. Descrição, vírgula. Valor, vírgula, o ID, grupo.
Então eu vou inserir na tabela produtos, no campo descrição, no campo valor, no campo ID grupo, os valores. Qual que é da descrição? Vou ter que renomear aqui as caixas de texto, né? Descrição. TXT valor. Então o valor de TXT descrição, teste, vírgula, conteúdo de TXT valor, teste. E agora vem o ID, tá? Que é o do combo box, que é o CBO grupos, ponto, valimento. Agora a gente pensa o seguinte, quando eu executar aqui, ele vai montar o meu SQL aqui, depois eu estou só mandando executar de lá. Ou seja, quando eu escolher o ID ali, né, cliquei no campo lá e escolhi, ele internamente vai trabalhar com código. Mas ele está mostrando a descrição lá para mim. Ok? Deixa eu dar uma paradinha nesse código aqui de cima, só para vocês darem uma olhadinha. Para ver se pegaram a ideia geral. Vou até diminuir um pouquinho a letra, para vocês lerem o código linha a linha. Dê uma olhadinha aí, gente. Gente, e aí? Entenderam isso aqui? Querem que dê mais uma explicada? Tem alguma dúvida? Como é que tá?
quisesse falar linha por linha de novo, vamos lá. Olha só, deixa eu dar uma... Ô, Rafael, Oi, como você pegar a parte de conexão lá? conexão? Eu já vou dar uma geral nela aí. Quer ver? Para não confundir por enquanto, para não juntar muitas coisas, vou colocar ela aqui, ó. Vou criar ela separada aqui, só para depois eu coloco da outra forma lá para você entender diferente. Olha só, gente, vamos prestar atenção aqui para a gente acompanhar juntos, ó. Então, olha, primeira coisa, eu criei um objeto SQL Connection que eu não tinha criado, ainda tinha usado de uma outra forma, mas para não juntar muita coisa num lugar só, vamos criar ele separado aqui. Criei um SQL Connection chamado conexão. O que o SQL Connection me permite fazer? Hein? Conexão com o banco, né? O SQL Connection me permite abrir um banco de dados. Tá, eu chamei esse objeto do SQL Connection de conexão. Essa conexão ele precisa de uma connection string. Para que serve a connection string? Para dizer qual é o banco de dados que você vai abrir, qual servidor clicar e tudo mais. Então eu falei que o meu connection string é o seguinte: data source, ou seja, o nome do servidor é ./SQL Express. Vai pegar o servidor, que é essa máquina aqui, né, que é o ponto, que é o local. O init é o catálogo, é o comercial, ou seja, o banco de dados que ele vai abrir é o comercial. E falei que a segurança, para fazer a segurança, ele vai usar usuário e senha do Windows mesmo. Ok até aí? Mesmo que seja coisa antiga, gente, se tiver dúvida, não tem problema de perguntar. E aí, fui lá e mandei abrir o banco de dados. Beleza, primeira etapa está cumprida. Segunda etapa, fiz o quê? Um SQL Command. O SQL Command, ele permite executar comandos no banco de dados, comandos SQL. Tá certo? Então, eu criei o SQL Command, chamado comando. Falei que a conexão que ele vai usar, ou seja, o banco de dados que ele vai usar, é a conexão que está aqui em cima. Tá? Falei que o tipo de comando que eu vou passar é um texto. E aqui eu vou falar para ele qual que é o texto que eu quero que ele execute. Então eu falei, ó, select, asterisco from groups, order by descrição. Ou seja, seleciona todos os campos da tabela de grupos e esses dados que ele vai trazer vão ser ordenados pela descrição. Ok? Então eu já configurei, já abri a minha conexão, já configurei meu comando. Tá? Eu vou usar aqui agora um adaptador de dados. O que é um adaptador de dados? Ele é como se fosse um gerenciador. Tá? Ele vai abrir o banco de dados, vai executar o comando, vai pegar os resultados disso, vai fazer o que eu quiser com isso. Então eu fui lá, ó, falei para ele que o select command que ele vai executar é o comando, que é o que está aqui em cima, né? Tá certo? E aí eu fui lá e falei para ele, falei, olha, você vai preencher um dataset. O que é um dataset? Porque o Datadap, que é esse adaptador, que é o gerenciador que eu falei ali em cima, ele vai lá e executa os comandos e traz os dados. Só que ele não vai guardar esses dados, ele vai trazer só. Eu tenho que guardar em alguma variável em algum lugar. Eu guardei no dataset. Tá? Então esse fio, ele faz o quê? Ele executa o comando select,
pega esse conjunto de dados e joga dentro do dataset. O dataset é uma representação do meu banco de dados na memória do computador. Tá? Porque o banco de dados fica em arquivo, ele pega esse arquivo e joga para a memória do dataset. Eu falei que no meu combo, a origem dos dados do meu combo vai ser os dados que estão no meu dataset, que eu preenchi aqui em cima, e vai ser a tabela 0, que é a tabela de grupos, que eu tenho uma só. Tá certo? Falei que o display member, ou seja, os dados que ele vai exibir para o usuário, é o campo da descrição. Quando o usuário escolher qualquer um dos dados que vai estar disponível na tela, eu falei que ele vai guardar, não a descrição, ele vai guardar o ID correspondente a essa informação. Então, se ele escolher lá o quinto, eu vou pegar qual que é o código desse quinto item e guardar na memória o ID dele, não o nome. Tá? E concorda? Para o usuário, o que importa é o nome. Para a gente, dentro da programação, o que importa é o ID. O que eu vou guardar no banco de dados não é o nome, é o ID. Tá certo? E aí, beleza, com isso eu pus meu combo para funcional. Então, vou executar aqui. Nesse momento ele está dando erro. É porque eu esqueci aqui é maiúsculo. Então lá, preencheu o meu combo aqui com os dados que estão salvos lá no meu banco. Quando eu clico em qualquer uma informação aqui, internamente ele está trabalhando com código. Quer ver? Deixa eu colocar um botão de comando só para mostrar isso aqui. Vou colocar um botão de comando aqui só para mostrar qual que é o valor do código do item que foi selecionado. Ó, o que eu vou mostrar aqui então? Estou mostrando no message box o CBO groups, ponto select value e ponto string. O que é o selected value? O código do item que foi selecionado. Quer ver? Ó, vou selecionar laticínios. Vou clicar no botão. Olha lá, código 1. Vou selecionar bebidas. É o código 3. Vou selecionar material de limpeza. No código 2. Tá certo? O que tem que fazer agora? Só pegar esse código e guardar na tabela de produtos no meu ID do grupo. Concorda? E é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Olha lá. Insert indo produtos, ou seja, insira na tabela de produtos, nos campos descrição, valor e ID, o conteúdo da caixa de texto, na descrição, o conteúdo da caixa de texto, valor, no valor, e select valor. E o valor selecionado no campo ID do grupo. Tá? Vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui. Refrigerante, valor R$3. Eu vou escolher aqui o item bebidas. E vou mandar ele para o erro. Ele vai dar um erro. Não, olha só o erro. Erro convertendo o tipo de dados varchar para float. E aí? Vamos pegar aqui o meu comando SQL já sendo executado, vou dar uma analisada nele. Olha só, o que está acontecendo? Ó, o meu campo valor, ele é float. Olha como que eu passei. Eu passei refrigerante, entre aspas, que é a descrição, e passei também o 3, que é o valor, entre aspas. Não pode. Por que não pode? 3 é um float. Porque o valor, o campo valor lá, ele é float, ele não pode estar entre aspas aqui.
Então aqui que está o meu erro. Eu vou parar a execução e vou lá corrigir. O valor aqui está. Vou tirar as aspas aqui. De novo. Tá? Quando eu incluir, aí eu não coloquei mensagem para gravar tudo sucesso e tudo mais, então por isso que não tem mensagem nenhuma. Eu vou lá agora no Server Explorer e vou mandar esse aqui no meu cadastro de produtos. Tá vendo? Gravou lá, ó. Produto 8, refrigerante, o valor 3 e o ID do grupo 3 também. Tá certo? Então com isso eu começo a fazer a integração das minhas duas tabelas ali, né? Correto, gente? Tá, e se quisesse fazer o contrário, você incluiu, se quisesse consultar, aí pegou, hein? Tá vendo? Vamos fazer um botãozinho de consulta rapidinho aqui, ó. Então eu vou criar aqui, SQL Connection, conexão. Conexão.connection string igual .barra SQL Express. Opa. Isso aqui, gente, percebe que eu estou abrindo o banco toda hora de novo, né? Vocês não vão fazer assim, vocês já têm a rotina de abertura de banco lá. Então o que eu vou fazer? Eu quero trazer para a tela os produtos, o produto que tiver o código igual ao ID que tiver preenchido lá na tela. Então eu vou colocar aqui no SQL Command. Mudar o nome do controle, né, para ter XTD.
Pessoal, então atenção aqui, ó. Vamos ver o que eu fiz aqui. Deixa eu só executar para ver se tem alguma errinho aqui. 8. Tem, deixa eu ver o que é. Falta configurar o conector aqui. Chama o código. Pessoal, aqui o código então, ó. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma conexão para poder abrir o banco de dados, né? Então eu criei a conexão, fiz o connection string aqui e abri o banco. Aqui tranquilo, né? Aí criei um novo SQL command chamado comando. O comando que está nele é o seguinte, ó. Select asterisco from produtos, where código igual a txtid.text. O que é txtid.text? É a caixa de texto minha de ID que está lá em cima. Tá? Então estou selecionando a tabela de produtos, os itens que tiverem código igual ao código que eu digitar lá em cima. Tá? Então eu vou digitar o código lá em cima e clicar no botãozinho. Certo? Ou seja, fugindo um pouquinho daquela consulta de grid nossa lá, só para exemplificar aqui. Aí eu declarei aqui em SQL Data Reader. O que o Data Reader faz? Recebe os dados de uma consulta. Aí eu fui lá e mandei executar uma consulta e guardei os dados no Data Reader. O que eu verifico? Se o tr.read, ou seja, se ele consegue ler algum registro nesse Data Reader. Se ele conseguir ler, quer dizer o quê? Que tem algum registro ali, né? Que esse código que eu preenchi tem algum produto cadastrado que corresponde a ele. Então, se tiver algum registro, o que ele faz? Vai jogar na caixa de texto da descrição, da tela, a descrição que está lá no banco. Vai jogar na caixa de texto o valor é o que está no banco. E depois eu tenho que jogar a descrição do grupo. Aí entra uma segunda fase. Porque a descrição do grupo eu não tenho ela guardada no cadastro de produtos. Concorda? O que eu tenho guardado no cadastro de produtos? Hein? O ID do grupo, né? Então eu vou ter que criar um novo command para buscar o produto correspondente, tá? Poderia ter feito de outra forma ali, usando InnerJoin e tudo mais. Não quis usar agora porque eu sei que vocês não gostam muito do InnerJoin, depois a gente faz com ele. E aí eu criei aqui um CMD grupo e fiz o seguinte, ó, configurei a conexão dele e falei que o comando dele é select descrição from groups where id igual, então, ou seja, seleciona o campo de descrição da tabela de grupos onde o id seja igual ao id grupo do produtos. Se ele conseguir, aqui foi eu só estou executando, né? Se ele conseguir ler algum registro, o que eu faço? Eu jogo lá no combo de grupos a descrição do grupo correspondente. Tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês verem com calma. Eu vou digitar aqui o código 8 que eu acabei de cadastrar. Vou colocar aqui lá de cima para vocês falarem que não está roubando. Ah, lá. Se colocar o código 2, por exemplo, né? Código 1, o 3 que eles têm.
e aí vai. Correto? Agora, eu vou fazer uma mudança aqui, depois eu vou voltar atrás. Tá? Não vou voltar atrás não, vou deixar assim por enquanto. Vou deixar vocês fazerem desse jeito, não precisa aprender a dar valor em energia. Amanhã eu faço que ele é grande, vocês verem como que vai facilitar a vida. Eu vou colocar lá no Para Todos como exemplo 1305, tá? É 3, dezembro 1305. Ok? Peguem lá, gente, te darem uma